Você sabia que neste exato momento, alguém próximo de você pode estar operando no mundo das trevas, sem que você perceba? Talvez seja aquela pessoa que te abraça com carinho na igreja, ou aquele familiar que sempre está disposto a ajudar. A verdade que vou revelar hoje vai abalar tudo o que você acredita saber sobre bruxaria. Eu sei do que estou falando, porque durante anos, eu fui uma delas. Vivi nas profundezas do ocultismo, manipulei destinos, destruí famílias, e caminhei livremente entre dois mundos, enquanto todos ao meu redor me viam como uma pessoa comum. Hoje vou expor 5 sinais infalíveis que denunciam uma bruxa, e quando você descobrir o quarto sinal, sua mente vai explodir, porque ele está mais perto de você do que imagina. Mas prepare seu coração, porque esta revelação vai mexer com estruturas espirituais que preferem permanecer escondidas. Antes de começar, quero que você faça algo por mim. Escreva agora nos comentários a frase: "Eu creio no poder da oração". Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de guerra contra as trevas que vão ser expostas aqui. Quando você declara sua fé, você ativa a proteção espiritual sobre sua vida enquanto assiste este vídeo. Faça isso agora. Eu espero. A maioria das pessoas pensa que bruxas usam roupas escuras, carregam caldeirões e vivem isoladas em casas antigas. Mentira. As bruxas mais perigosas estão vestindo roupas da moda, frequentam os melhores lugares, e têm sorrisos que enganam até os mais vigilantes. Meu nome não importa mais porque a pessoa que eu era morreu. Aquela mulher que comandava rituais, que voava em projeção astral, que tinha pactos selados com entidades das trevas, não existe mais. Mas preciso falar dela para que você entenda a autoridade que tenho para revelar o que vou revelar. Eu não li sobre bruxaria em livros. Eu não assisti documentários, nem ouvi histórias de terceiros. Eu vivi isso. Eu fui isso. Durante 12 anos da minha vida, eu servi conscientemente ao reino das trevas. Comecei aos 17 anos, quando uma mulher que eu admirava muito me apresentou ao que ela chamava de poder verdadeiro. Ela me prometeu que eu nunca mais seria humilhada, nem rejeitada. Prometeu que homens cairiam aos meus pés, que dinheiro nunca faltaria, e que eu teria controle sobre meu próprio destino. Cada promessa era uma corrente invisível, que me prendia cada vez mais fundo. No início parecia fascinante. Eu aprendi a sair do meu corpo enquanto dormia. Aprendi a manipular sonhos de outras pessoas. Aprendi rituais que abriam portas espirituais e me davam acesso a informações que nenhum ser humano comum deveria ter. Eu sabia quando alguém ia morrer. Eu sabia segredos guardados. Eu via o mundo espiritual, como você vê o mundo físico. E isso me fazia sentir poderosa. Participei de reuniões onde bruxas de várias regiões se encontravam em templos astrais. Vi coisas que até hoje me fazem tremer quando lembro. Vi o quanto o inferno está organizado. Vi como existe uma hierarquia rígida, e como cada bruxa tem uma função específica na destruição de vidas. Algumas destroem casamentos. Outras bloqueiam prosperidade. Outras causam doenças. Outras induzem ao suicídio. Eu era especialista em bloquear destinos ministeriais. Minha função era identificar pessoas que tinham chamado divino e abortar esse propósito antes que elas descobrissem quem realmente eram. Quantas vidas eu destruí? Não sei. Perdi a conta, mas cada uma delas pesa na minha consciência até hoje. Tem noites que ainda acordo suando, lembrando dos rostos das pessoas que eu ataquei espiritualmente. Por isso, quando eu falo sobre os sinais que identificam uma bruxa, eu não estou especulando. Eu estou expondo um sistema que conheço por dentro. Um sistema que quase me consumiu completamente, até que a misericórdia de Deus me alcançou de uma forma que vou contar mais adiante. Agora preste atenção, porque vou começar a revelar as 5 marcas. A primeira marca que identifica uma bruxa é algo que a maioria das pessoas ignora completamente. É a presença de um vazio magnético ao redor dela. Deixa eu explicar melhor. Quando você está perto de certas pessoas, você sente um cansaço inexplicável. Sua energia simplesmente desaparece. Você estava bem animado, feliz, e de repente, após alguns minutos de conversa, você se sente exausto, esvaziado e deprimido sem motivo aparente. Isso não é coincidência. Bruxas são portais ambulantes. Elas carregam consigo aberturas espirituais
que sugam a vitalidade de quem está ao redor. Eu fazia isso conscientemente. Quando eu precisava de energia para realizar trabalhos pesados no mundo espiritual, eu simplesmente me aproximava de pessoas cheias de vida. Bastava uma conversa de 10 minutos. Eu absorvia a força vital delas, sem que percebessem, e elas ficavam sem entender por que se sentiam tão cansadas depois. Conheci uma bruxa chamada Teresa, que trabalhava como enfermeira em um hospital no interior de Minas Gerais. Ela era doce e atenciosa. Todos gostavam dela, mas os pacientes que ficavam sob seus cuidados sempre pioravam. Não por negligência médica. Era algo espiritual. Ela usava o ambiente hospitalar, onde as pessoas já estão fragilizadas, para alimentar entidades. Cada paciente que morria no plantão dela era um sacrifício não oficial. Ela nunca tocava em ninguém, de forma inadequada. Não precisava. Bastava sua presença. A segunda marca são os olhos sem expressão de alma. Isso é muito específico e muito assustador quando você aprende a identificar. Os olhos de uma bruxa em atividade não refletem emoção verdadeira. Eles podem simular alegria, tristeza, compaixão. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que há uma frieza por trás. É como olhar para uma máscara bem feita, bonita por fora, vazia por dentro. Durante meus anos nas trevas eu treinei meu olhar. Aprendi a projetar, através dos olhos. Quando eu fixava meu olhar em alguém, por mais de 3 segundos, eu já estava estabelecendo uma conexão espiritual. Era através dos olhos que eu plantava sementes de confusão, medo, luxúria ou desânimo. Por isso a Bíblia alerta tanto sobre o cuidado com os olhos. Eles não são apenas órgãos físicos, são janelas espirituais. Vi uma situação que nunca esqueci. Havia um pastor jovem em Goiânia que estava crescendo muito no ministério. Deus estava usando ele poderosamente. Uma mulher começou a frequentar a igreja. Linda, educada, sempre nas primeiras fileiras. Ela fixava os olhos nele durante toda a pregação. Não era admiração, era apreco. Em menos de 2 meses, aquele homem de Deus estava completamente confuso. Começou a ter pensamentos que nunca teve, começou a se sentir atraído por ela de forma obsessiva. Quase destruiu seu casamento e seu ministério, até que alguém com discernimento espiritual identificou o que estava acontecendo, e ele foi liberto através de jejum e oração. A terceira marca é o controle da narrativa. Bruxas são mestres em manipulação de histórias. Elas sempre se colocam como vítimas, sempre têm uma desculpa, sempre invertem situações para parecerem inocentes, enquanto os outros são os vilões. Isso não é apenas esperteza humana, é uma habilidade espiritual. No mundo das trevas nós éramos treinados a nunca assumir culpa, sempre desviar, sempre confunder. Sempre fazer com que as pessoas duvidassem da própria percepção. Eu era excelente nisso. Quantas vezes causei divisões em famílias, e depois me apresentei como a pacificadora? Quantas vezes destruí reputações e depois fingi ser a defensora da pessoa? A manipulação era tão natural para mim quanto respirar. Conheci um homem chamado Ricardo, que era líder de um grande ministério no Rio de Janeiro. Ele tinha uma secretária que trabalhava com ele há anos. Eficiente, discreta, confiável. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Aos poucos ela começou a plantar pequenas mentiras. Uma palavra aqui, outra ali. Nada muito óbvio, mas suficiente para criar desconfiança entre o pastor e os líderes. Em 6 meses aquela igreja, que era unida, estava destruída por divisões. Famílias se separaram. E as amizades terminaram. E a secretária, ela estava lá consolando todo mundo, oferecendo o ombro amigo, fingindo estar chocada com a situação que ela mesma tinha orquestrado. Esse é o padrão: caos disfarçado de ordem, destruição disfarçada de ajuda. Agora, eu quero que você faça algo. Pare por um momento e escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Isso é importante. Quando você clama por visão espiritual, Deus começa a te revelar coisas que estavam ocultas. Faça isso agora. Agora chegamos à 4ª marca, e essa vai explodir sua mente, porque provavelmente você nunca ouviu falar disso. A 4ª marca que identifica uma bruxa é a resistência anormal à verdadeira adoração. Deixa eu explicar o que isso significa de verdade. Quando um ambiente está saturado de adoração genuína, quando há verdadeira manifestação da presença de Deus, algo acontece no corpo físico de uma bruxa. Ela não consegue ficar. Não é uma questão de vontade.
É uma impossibilidade espiritual. O corpo dela reage, ela começa a sentir náuseas, tontura, dor de cabeça e uma angústia inexplicável. Parece ataque de pânico, mas não é. É o espírito que opera nela sendo torturado pela presença da santidade. Eu vivi isso inúmeras vezes. Houve uma ocasião em que fui designada para destruir um congresso de jovens que estava acontecendo em Curitiba. Minha missão era simples: entrar no ambiente, causar confusão espiritual e bloquear o mover de Deus. Entrei no ginásio disfarçada como uma jovem cristã normal. Cabelo arrumado, roupa discreta, Bíblia debaixo do braço. Ninguém suspeitaria, mas quando o momento de adoração começou, algo terrível aconteceu comigo. A música não era apenas música, cada palavra, cada nota, cada voz que subia ao céu, era como fogo líquido sendo derramado sobre mim. Minha pele começou a queimar por dentro. Meu estômago se revirou. Senti como se 1000 agulhas estivessem perfurando minha cabeça. Tentei resistir. Apertei os punhos, cerrei os dentes e fingi que estava adorando também. Mas não consegui. Em menos de 15 minutos eu estava correndo para fora daquele lugar, como se estivesse fugindo de um incêndio. Do lado de fora vomitei tanto que achei que ia morrer ali mesmo. E o pior, quando voltei para prestar contas no reino das trevas, fui severamente punida por ter fracassado na missão. Isso acontece porque a adoração verdadeira não é entretenimento religioso, é guerra espiritual. Quando um povo levanta as mãos e declara a soberania de Jesus Cristo com fé genuína, quando há quebrantamento real, quando não é apenas teatro, mas rendição total, isso desestabiliza completamente as estruturas demoníacas. Por isso você consegue identificar uma bruxa observando como ela reage durante momentos de adoração intensa. Ela vai inventar qualquer desculpa para sair. Vai ao banheiro. Vai atender uma ligação urgente. Vai buscar água. Sempre tem um motivo. E quando ela não pode sair fisicamente, ela se desconecta mentalmente. Fica mexendo no celular, conversando com alguém ao lado, qualquer coisa, para não entrar naquele ambiente espiritual. Eu conheci uma mulher chamada Silvia que frequentava uma igreja em Brasília há mais de 5 anos. Todos a conheciam. Ela cantava no coral, participava de eventos e ajudava na cozinha. Uma cristã exemplar. Mas havia um detalhe que ninguém notava. Sempre que o culto entrava em um nível profundo de adoração, sempre que o Espírito Santo começava a se mover de forma poderosa, Silvia desaparecia sempre. Ela tinha uma desculpa diferente a cada semana. Mas o padrão era o mesmo. Um dia, um intercessor da igreja começou a orar especificamente por ela. Ele não sabia o que estava orando. Apenas obedeceu ao que o Espírito Santo mandou. Naquela noite, durante a vigília, enquanto todos adoravam Silvia, teve uma crise. Começou a gritar e a se debater. O que estava escondido veio à tona. Ela confessou que havia feito pacto aos 14 anos. E que estava na igreja com a missão de bloquear casamentos e destruir vocações ministeriais. Quantos ela já tinha destruído? Dezenas. E ninguém suspeitava, porque ela era amável, prestativa e religiosa. Esse é o choque da quarta marca. A bruxa pode estar dentro da igreja. Ela pode cantar os hinos, pode levantar as mãos, pode até chorar durante as pregações. Mas quando a glória verdadeira desce, quando a adoração rompe o véu espiritual, ela não aguenta. Agora presta atenção, porque vou te contar algo ainda mais perturbador. Há bruxas que são designadas especificamente para infiltrar igrejas, não para se converter, para destruir por dentro. Elas recebem treinamento especial no mundo espiritual sobre como imitar comportamentos cristãos. Aprendem a falar o jargão evangélico. Aprendem quando levantar as mãos, quando dizer amém, quando fingir que estão sendo tocadas. São atrizes perfeitas, e o alvo principal delas são 3 grupos: pastores em ascensão, jovens com chamado ministerial e famílias estruturadas que servem de exemplo. Elas se aproximam oferecendo amizade, ganham confiança, e aos poucos começam a injetar veneno. Uma palavra de desânimo aqui, uma semente de dúvida ali, um comentário que gera comparação e inveja. Tudo muito sutil, tudo disfarçado de preocupação e cuidado, até que a pessoa está completamente envenenada espiritualmente sem entender como chegou naquele ponto. Eu fiz isso mais vezes do que consigo lembrar.
destruí ministérios que estavam começando, plantei crises em casamentos que eram sólidos, bloqueei dons espirituais de pessoas que tinham potencial tremendo para o reino de Deus. E fazia tudo isso enquanto sorria, enquanto abraçava, enquanto fingia ser uma irmã em Cristo. O inferno comemora cada vitória dessas. Há festas literais no mundo espiritual, quando uma bruxa consegue fazer um homem ou mulher de Deus cair, quando consegue destruir uma família que era referência, quando consegue fazer um jovem desistir do chamado. São troféus, medalhas de honra, no reino das trevas. Por isso essa revelação é tão crucial. Você precisa testar os espíritos. A Bíblia não está brincando quando diz isso. Não confie apenas na aparência. Não confie apenas nas palavras. Observe as reações espirituais. Observe quem foge da presença de Deus. Observe quem inventa desculpas para não estar nos momentos de maior intensidade espiritual. Observe quem sempre tem um problema que impede de participar de jejuns, vigílias e consagrações. Esses são sinais. Mas eu preciso te contar como eu saí disso. Porque se há uma coisa que o inferno não quer que você saiba, é que existe saída. Existe libertação. Existe restauração completa mesmo para quem foi das trevas. A minha libertação não aconteceu em um momento de glória. Não foi em um grande culto nem através de um pregador famoso. Foi no fundo do poço. Foi quando eu finalmente entendi que tudo que o reino das trevas me prometeu era mentira. Eu estava no auge da minha operação. Tinha dinheiro, tinha influência, tinha poder espiritual. Mas estava completamente vazia, completamente destruída por dentro. Eu não dormia ao direito há meses. Tinha pesadelos horríveis, mesmo quando não estava em projeção astral. Via coisas que me aterrorizavam. Ouvia vozes o tempo todo me cobrando, me ameaçando, e me lembrando dos pactos que eu havia feito. Cheguei ao ponto de tentar suicídio 3 vezes, porque quando você serve às trevas, você descobre que não é a dona de nada. Você é escrava, você acha que está no controle, mas são eles que controlam você. E quando você tenta sair, eles não deixam. Eles torturam. Eles dizem que vão matar sua família, que vão te enlouquecer, e que você nunca vai conseguir escapar. Até que uma noite aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava completamente quebrada, sentada no chão do meu apartamento às 3 da manhã chorando de desespero. Não era um choro comum, era o choro de alguém que tinha acabado de entender que estava eternamente perdida. E no meio daquele desespero saiu da minha boca uma oração que eu nem sabia que conhecia. Apenas 3 palavras: Jesus, me salva. Eu nem tinha força para mais nada. Apenas isso. Jesus, me salva. E naquele exato momento, a atmosfera do meu apartamento mudou. Não estou exagerando. Eu senti fisicamente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto que estava escuro há anos. Todas aquelas presenças malignas que viviam comigo, que me acompanhavam, que me orientavam simplesmente, fugiram dessa opressoram. E pela primeira vez em 12 anos, eu senti paz. Paz de verdade. Nos dias seguintes foi uma guerra. As entidades voltaram, querendo me recuperar. Eu tinha crises horríveis. Meu corpo se debatia, eu vomitava coisas que não era comida. Minha pele ficou coberta de marcas estranhas, mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu tinha experimentado a presença de Jesus, e agora eu sabia que ele era real. Mais real que tudo que eu tinha vivido nas trevas. Procurei uma igreja pequena em um bairro afastado. Entrei, e me sentei no último banco. O pastor era um homem simples. Não tinha eloquência, nem carisma especial. Mas quando ele abriu a boca para pregar, foi como se estivesse falando diretamente para mim. Ele falou sobre a mulher samaritana, sobre como Jesus foi até ela quando todos a rejeitavam, sobre como ele não veio para os justos mas para os pecadores. Aquilo me destruiu. Chorei tanto que não conseguia parar. Quando o culto terminou, fui até o pastor e contei tudo. Tudo. Desde o início. Ele não me julgou. Não tive medo. Apenas disse: Jesus te ama, e ele vai te libertar completamente. Mas você precisa renunciar a tudo. E foi o que eu fiz. Renunciei a todos os pactos, um por um. Devolvi tudo que tinha ganho através da feitiçaria. Quebrei todos os objetos que usava nos rituais. Passei por um processo de libertação, que durou meses. Não foi fácil. Teve noites que achei que não ia sobreviver. Teve momentos que as entidades apareciam querendo me matar. Mas cada vez que eu clamava o nome de Jesus, elas recuavam. A transformação foi progressiva. Primeiro veio a paz interior.
Depois veio a restauração da minha mente. Eu tinha perdido a capacidade de sentir emoções verdadeiras, e aos poucos isso voltou. Comecei a sentir alegria de verdade. Comecei a sentir amor genuíno. Comecei a sonhar com coisas boas em vez de pesadelos. Meus olhos mudaram. Pessoas começaram a comentar. Diziam que meu olhar era diferente. Não tinha mais aquela frieza. Tinha vida. Tenhalus. Minha voz mudou. Antes eu falava com uma autoridade que vinha das trevas. Agora eu falo com uma autoridade que vem do alto. E a diferença é gigantesca. Perdi tudo que tinha conquistado através da bruxaria. Perdi dinheiro. Perdi influência. Perdi relacionamentos. Mas ganhei algo infinitamente maior. Ganhei minha alma de volta. Ganhei vida eterna. Ganhei um propósito verdadeiro. Hoje eu vivo para expor as obras das trevas e libertar pessoas que estão presas, como eu estava. E quero que você saiba de uma coisa. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você foi. Não importa quantos pactos você assinou. Jesus é maior. O sangue de Jesus tem poder para quebrar qualquer corrente. Eu sou prova viva disso. Se ele me libertou, ele pode libertar qualquer pessoa. Mas você precisa querer. Você precisa renunciar. Você precisa se entregar completamente a ele. Não dá para servir dois senhores. Não dá para ter um pé nas trevas e outro na luz. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o inferno. Não existe meio termo. Eu escolhi Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida. Agora eu quero que você faça algo por alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo, porque eu tenho certeza que enquanto você assiste isso, Deus está trazendo na sua mente o rosto de alguém que precisa ouvir esta mensagem. Alguém que está preso. Alguém que está sofrendo ataques espirituais. Alguém que precisa saber que existe saída. Compartilhe agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida. Agora que você já conhece 4 das 5 marcas e já sabe que existe libertação, eu preciso te ensinar como se proteger, porque de nada adianta ter conhecimento se você não sabe aplicar esse conhecimento na prática. A primeira coisa que você precisa entender é que guerra espiritual não é brincadeira, não é modinha, não é algo que você faz quando tá com vontade. É estilo de vida. Quando eu estava nas trevas, uma das coisas que mais me irritava era encontrar crentes que oravam de verdade, crentes que jejuavam, crentes que consagravam suas vidas, porque contra essas pessoas a gente não conseguia fazer nada. Era como tentar atravessar um muro de fogo. Impossível. Mas sabe quais eram as vítimas mais fáceis? Crentes nominais. Gente que vai à igreja, mas não tem vida de oração. Gente que canta louvores, mas vive em pecado escondido. Gente que conhece a Bíblia, mas não aplica a palavra. Essas pessoas eram alvos fáceis. A gente entrava na vida delas sem nenhuma resistência. Vou te dar um exemplo prático. Havia um jovem chamado Fernando, que congregava em uma igreja grande em São Paulo. Ele estava sempre nos cultos, levantava as mãos durante os louvores. Postava versículos nas redes sociais, mas tinha uma vida dupla. Durante a semana ele se envolvia com pornografia, festas e relacionamentos carnais. Eu recebi a missão de destruir o destino dele. Sabe quanto tempo levou? 2 semanas, apenas 2 semanas para plantar uma fortaleza de depressão tão grande, que ele tentou se matar. Por quê? Porque ele não tinha cobertura espiritual. Ele era religioso, mas não era consagrado. A porta estava escancarada. Agora contrasta isso com outra situação. Fui designada para atacar uma mulher chamada Beatriz, que era intercessora em uma pequena igreja, no interior da Bahia. Ela não tinha estudo formal. Não era líder de nada, mas aquela mulher orava 3 horas por dia todos os dias. Jejuava regularmente, vivia uma vida de santidade genuína. Tentei atacar ela durante 6 meses. 6 meses. E não consegui nada. Toda vez que eu me aproximava no mundo espiritual, era como se houvesse uma redoma de fogo ao redor dela. Anjos, literalmente montavam guarda. Eu via eles. E toda vez que eu tentava lançar algo contra ela, aquilo voltava contra mim. No final, fui ferida espiritualmente, e tive que desistir da missão. A diferença entre Fernando e Beatriz não era conhecimento teológico ir à vida consagrada. Então a primeira lição prática que eu te dou é esta. A consagração é sua maior proteção. Não adianta você saber tudo sobre batalha espiritual,
se você não vive em santidade. O diabo não tem medo de crente que sabe versículos. Ele tem medo de crente que vive o que prega. A segunda lição prática é sobre a importância da oração da madrugada. Eu já mencionei isso antes, mas preciso enfatizar: entre meia-noite e 3 da manhã, é o horário de maior atividade demoníaca. É quando bruxas se reúnem. É quando ataques mais pesados são lançados. É quando pactos são renovados. E você quer saber o que quebra tudo isso? Um intercessor acordado, orando. Eu participei de reuniões espirituais onde estávamos planejando ataques contra igrejas inteiras, contra cidades, contra regiões. Tínhamos estratégias detalhadas. Sabíamos quem íamos atingir e como. Mas sabe o que cancelava tudo? Uma voz de oração cortando a madrugada. Quando alguém se levantava para orar, às 2 às 3 da manhã, aquilo causava um estrago enorme nos nossos planos. Era como jogar uma bomba no meio da nossa reunião. Tudo desmoronava. Por isso o inferno odeia intercessores de madrugada. Odeia com todas as forças. E faz de tudo para impedir que as pessoas orem nesse horário. Manda sono pesado. Manda 1000 desculpas. Você precisa trabalhar amanhã. Você está cansado. Deus entende, você pode orar. De dia. Tudo mentira. A verdade é que se você quer proteger sua família, seu ministério e sua cidade, você precisa orar de madrugada. Não precisa ser todo dia, mas precisa ser com regularidade. A terceira lição prática é sobre discernimento espiritual. Isso é algo que se desenvolve. Não acontece da noite para o dia, mas você precisa pedir a Deus que abra seus olhos espirituais, que te ensine a perceber quando algo não está certo. Muitas pessoas têm discernimento, mas ignoram. Sentem um aperto no peito quando determinada pessoa se aproxima, mas acham que é frescura. Sentem uma paz estranha sair do ambiente quando alguém chega, mas não dão atenção. Sentem vontade de sair de um lugar sem motivo aparente, mas forçam ficar por educação. Esses sinais são reais. Seu espírito está captando algo que sua mente racional ainda não processou. Aprenda a ouvir seu espírito. Obviamente isso precisa ser equilibrado com sabedoria. Não saia acusando todo mundo de ser bruxa só porque você sentiu algo estranho, mas também não ignore os sinais. Ore. Peça confirmação a Deus. Jejue se for necessário. E então, haja com sabedoria. A quarta lição prática é sobre a importância de andar em comunidade verdadeira. Lobos atacam ovelhas isoladas. Sempre. Quando eu identificava um crente que estava se afastando da igreja, que estava esfriando, que estava se isolando, aquilo era sinal verde para ataque. Porque ele estava vulnerável. Mas quando alguém está inserido em uma comunidade real, onde há prestação de contas, onde há intercessão coletiva, onde há cobertura espiritual, fica muito mais difícil derrubar essa pessoa. Por isso o diabo trabalha tanto para dividir igrejas, para criar ofensas, para gerar isolamento. Porque ele sabe que juntos vocês são fortes, separados vocês são presas fáceis. Agora vou te dar a quinta e última marca. E essa é talvez a mais importante de todas. Mas antes eu quero que você escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Escreve isso agora. É uma declaração profética sobre sua vida. Quando você declara que não vai desistir, você está selando um compromisso espiritual. Foca isso. A quinta e última marca que identifica uma bruxa é a mais sutil. E por isso, a mais perigosa. É a habilidade de bloquear bênçãos, sem deixar rastros. Bruxas avançadas não precisam fazer rituais elaborados ou usar objetos estranhos. Elas bloqueiam destinos apenas com palavras. Palavras que parecem inofensivas. Palavras disfarçadas de conselhos. Palavras que carregam maldições escondidas em elogios. Eu era mestre nisso. Quantas vezes eu olhei para alguém e disse: nossa, como você está bem. Tomara que isso dure. Parece um elogio, mas aquela frase tomara que isso dure carregava uma profecia negativa. Eu estava decretando que aquilo não ia durar, e pela autoridade que eu tinha no mundo espiritual, aquelas palavras tinham poder para se cumprir. Ou então frases como: você está trabalhando demais, cuidado para não adoecer. De novo, parece uma preocupação genuína, mas era uma maldição disfarçada. Eu estava plantando a semente da doença. Isso funciona porque as palavras têm poder criativo. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora, e literal. Quando alguém com autoridade espiritual, seja ela das trevas ou da luz,
declara algo, aquilo se movimenta no mundo invisível, para se manifestar no mundo visível. Por isso você precisa ter muito cuidado com quem você permite falar sobre sua vida. Não deixe qualquer pessoa profetizar sobre você. Não deixe qualquer pessoa orar por você, porque se essa pessoa estiver operando com o espírito errado, ela pode estar plantando destruição, enquanto finge estar abençoando. Conheci um empresário em Fortaleza que estava prosperando muito. Os negócios dele cresciam de forma impressionante, até que ele contratou uma secretária que todos achavam maravilhosa, simpática e eficiente, prestativa. Mas ela era uma bruxa infiltrada. Todo dia ela chegava e dizia coisas como: "Que Deus te proteja de inveja porque você está crescendo demais. Isso atrai olho gordo." Parece que ela estava protegendo ele, mas na verdade ela estava decretando que haveria inveja e olho gordo. E foi exatamente o que aconteceu. Em 6 meses aquele homem perdeu tudo. Contratos foram cancelados. Os sócios traíram fornecedores e sumiram com mercadorias. Tudo desmoronou. E a secretária? Ela estava lá consolando, oferecendo ajuda, fingindo estar chocada. Quando ele finalmente descobriu a verdade através de uma revelação profética, já era quase tarde demais. Então essa é a quinta marca. Observe as palavras. Observe quem sempre tem algo negativo para dizer, mesmo quando está tentando ser positivo. Observe quem sempre traz à tona possibilidades ruins. Observe quem sempre menciona tragédias que poderiam acontecer. Esses não são pessimistas comuns. São agentes das trevas plantando sementes de destruição. Agora que você conhece as 5 marcas, eu preciso fazer um alerta importante. Não saia em caça às bruxas. Não comece a acusar pessoas sem sabedoria. Não gere paranoia na sua vida ou na sua igreja. O objetivo desta revelação não é criar medo, é criar vigilância. É te equipar com conhecimento, para que você não seja pego de surpresa. A responsabilidade de lidar com bruxaria não é sua. Dias. Sua responsabilidade é orar, interceder, viver em santidade e confiar que o Senhor vai expor e desarmar todas as obras das trevas no tempo certo. Porque eu preciso te dizer algo que aprendi do lado de lá e confirmei do lado de cá. O inferno está em pânico. O reino das trevas está apavorado. Sabe por quê? Porque está havendo um despertar. Uma geração de crentes que não quer mais religiosidade vazia. Uma geração que quer poder real. Uma geração que está disposta a pagar o preço de consagração. Quando eu estava nas trevas, a gente tinha reuniões estratégicas onde recebíamos ordens sobre como impedir esse despertar. Como adormecer essa geração. Como distrair esses jovens. Como enfraquecer essas igrejas. O medo era real, porque o inferno sabe que quando o povo de Deus acorda de verdade, quando deixa de brincar de igreja e entra em guerra de verdade, o jogo vira completamente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Por isso você está assistindo este vídeo. Não é coincidência. Deus está te preparando, está te equipando, está abrindo seus olhos. Porque você tem um papel nessa guerra. Você tem uma missão. Você tem um chamado. E o inferno sabe disso. Por isso ele tem tentado tanto te calar, te distrair e te fazer desistir. Mas hoje é o dia de você dizer: chega. Hoje é o dia de você se levantar e assumir sua posição. Hoje é o dia de você entender que você não foi chamado para ser plateias. Você foi chamado para ser soldado. Eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários a frase: o inferno treme quando eu oro. Não escreva isso de qualquer jeito. Escreva como uma declaração de guerra. Escreva entendendo que quando você declara isso, o reino das trevas ouve e treme de verdade. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está sob ataque. Alguém que está desanimado. Alguém que precisa entender o que está acontecendo na vida dela. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para libertar alguém hoje. Terceiro, se inscreva neste canal e deixe o like ativado. Porque eu vou continuar trazendo revelações como essa. Vou continuar expondo as obras das trevas. Vou continuar equipando o povo de Deus. E você não pode perder nenhum vídeo. Cada revelação é uma arma a mais no seu arsenal espiritual. Antes de terminar, eu quero orar por você, onde quer que você esteja. Feche seus olhos e receba esta oração. Pai, em nome de Jesus,
Eu quebro agora toda obra de bruxaria que foi levantada contra a vida de quem está me ouvindo. Todo pacto, toda maldição, todo encantamento, todo feitiço eu cancelo agora pelo sangue de Jesus. Declaro que nenhuma arma forjada contra esta vida prosperará. Declaro que todo olho maligno que tem observado esta pessoa está sendo cegado agora. Declaro proteção divina sobre esta família e sobre este ministério, sobre este destino. Que anjos sejam liberados para montar guarda. Que o fogo do Espírito Santo consuma toda a obra das trevas. Que a luz de Cristo brilhe tão forte que as trevas não possam permanecer. Eu decreto libertação. Decreto restauração. Decreto vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Agora vai em paz, mas vai vigilante. Vai consagrado voe moracal. Porque a batalha é real, mas a vitória já está garantida. Jesus já venceu, e nós somos mais que vencedores nele. Eu sou prova viva de que não existe prisão que ele não possa quebrar. Não existe trevas que ele não possa iluminar. Não existe passado que ele não possa redimir. Se ele fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer pessoa, inclusive por você. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o inferno treme quando você ora.